Fala galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a esse canal e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a correção de alguns exercícios, tá? Que eu separei aqui pra gente e nós vamos fazer um comentário sobre cada um deles, com o objetivo aí de relembrar algumas coisas que nós estudamos e também de frisar alguns pontos que são importantes para nossa avaliação, beleza? Então, vamos lá. Essa primeira atividade ela fala o seguinte, né? O patriotismo é o amor pelos seus, o nacionalismo é o ódio pelos outros. A frase, né, escrita pelo francês Horkheim ajuda a compreender como reivindicações de autonomia de povos e sociedades variadas acabam por ocasionar disputas territoriais e políticas. Um exemplo dessa situação é a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, para a qual contribuiu o seguinte fator. Letra A, difusão do domínio soviético. Letra B, a expansão do ideal ariano. Letra C, o agravamento da crise dos Balcãs e crescimento das ações antissemitas. É importante aqui nós citarmos que a Primeira Guerra Mundial ela teve início justamente devido aí a vários fatores que estavam acontecendo naquele período. Principalmente o fator aí que nós destacamos nessa questão, que é o texto fala sobre o nacionalismo exacerbado, tá? Movimentos nacionalistas começaram a surgir e movimentos aí de ultranacionalistas também, né? Então a ideia do nacionalismo, aqui que ele está falando, né? A ideia do nacionalismo exacerbado é o amor pelos seus, né, e o ódio por quem vem de fora, ou pelos outros países ou por outras pessoas, tá? Então, ele faz essa crítica ao nacionalismo justamente porque o nacionalismo foi fundamental para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato aí do Francisco Ferdinando, né? Então, a partir do arquiduque, né, a partir desse momento, né, os movimentos começaram a se aflorar cada vez mais forte, né, de uma forma mais forte, mais veemente, e ocasionando aí a Primeira Guerra, beleza? Então, a alternativa correta nesse contexto é a letra C, que fala sobre o agravamento das crises, né, balcânicas, tá? E a letra C ela fala o seguinte: as questões envolvendo a região dos Balcãs, território próximo à Grécia, que se desenrolaram desde a desde a desintegração do Império Turco-Otomano, entre as quais conflitos nacionalistas entre sérvios, croatas e bósnios foram fatores fundamentais para o início do conflito. Uma vez que a guerra começou por conta do assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro por um grupo de terroristas sérvios. Então, foi o que eu falei aqui, né? A política, né, de armamentista e também a política de disputas, né, nacionalistas na região causaram aí o processo do estopim da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, as culturas da cana-de-açúcar e do café ilustram muito bem alguns aspectos da economia brasileira, desde o Brasil colônia até o período republicano. Acerca delas e das suas correlações internas e externas, assinale a alternativa incorreta. Com destaque aqui, antes de nós terminarmos, a parte incorreta, tá? Então vamos lá. Letra A. Há uma clara correlação entre esses dois produtos e o processo de inserção brasileira na economia mundial. De forma geral, o Brasil, colônia depois independente, né, tornou-se exportador de bens primários. Manufatura e indústrias foram atividades secundárias em boa parte da história econômica brasileira. A letra B, os acordos de Taubaté em 1920 definiram claramente
aspectos e zonas de produção açucareira e cafeeira no Brasil. Desta forma, evitava-se a superprodução e a baixa do produto no mercado internacional. Letra C. Autoritarismo e a escravidão foram visíveis aspectos da formação política e social do Brasil nestas duas atividades agrícolas. As grandes lavouras, exportadoras, usavam o trabalho escravo e qualquer rebelião ou contestação eram reprimidas com muita violência. Letra D. Em clara correlação com o perfil produtivo açucareiro e o cafeeiro, o latifúndio, marcou a conformação da propriedade no Brasil. Então aqui ele está falando sobre a cultura do café e da cana-de-açúcar, tá? E aqui você tem que marcar a alternativa que não condiz aí com a realidade, com a ideia da inserção do Brasil no aspecto das correlações, internas e internas dentro do Brasil republicano. Tá bom. Então, dentro desse contexto, nós temos aí o ponto-chave, que é a alternativa incorreta dentro da ilustração, desses aspectos econômicos do Brasil. Então, a resposta correta nesse exercício é a letra B, tá? O Convênio de Taubaté, assinado pelo governo republicano por exigência dos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nada tinha a ver com a produção açucareira, tratando exclusivamente da produção do café. Então, o Convênio de Taubaté, ele foi assinado, e foi um acordo feito entre os cafeicultores e o governo, nada tendo a ver com a questão do açúcar, tá bom? Então, para deixar bem claro aqui, o Brasil ele, não deixou de exportar açúcar, mas quando nós saímos aí do ciclo do açúcar, lá no início do Brasil Colônia, quando nós saímos do período aí do açúcar, nós entramos aí em outros ciclos econômicos até chegar no ciclo do café. Então, quando nós falamos do Convênio de Taubaté, o café já não é mais tão importante dentro do contexto da economia como o café, O açúcar ele não era tão relevante como o café, beleza? Então, para essa questão aí, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos à próxima questão. O retorno a uma semi-economia de mercado provocou o reaparecimento da moeda e durante o ano de 1920 renasceu o mercado propriamente dito. A desnacionalização de empresas começou respectivamente pelo pequeno grande comércio, atingindo mais tarde a indústria leve. As cooperativas foram devolvidas aos seus antigos acionistas e no fim do ano permaneciam nas mãos do Estado. Apenas os setores economicamente estratégicos, o crédito e a indústria pesada. O trecho apresentado refere-se a um momento da Revolução Russa, no qual e aí nós temos o Estado soviético implementa a nova política econômica, procurando superar as dificuldades econômicas e sociais advindas do comunismo de guerra. Letra B. O Partido Bolchevista promove um processo de abertura política, instaurando um regime político democrático e pluripartidário. Meio difícil, no comunismo, essa questão do multipartidário. Mas vamos lá. Letra C. O governo leninista
enfraquecido pela guerra civil, é obrigado a fazer concessões à tradicional nobreza czarista. Letra D. O Estado soviético aplica uma política de planificação econômica e de coletivização das terras denominada de planos quinquenais. E letra E. O conflito entre facção dentro do Estado resulta na oposição do Partido Bolchevista ao ideário socialista. Então, dentro desse contexto dessa questão, né, que aí nós vamos falar um pouco sobre esse texto, ele fala um pouco sobre a política, sobre sobre algumas questões que os russos fizeram, tá? Nós temos que entender que essa questão ela tem que ser feita através da interpretação desse texto, tá? Relacionar esse texto com o nosso conteúdo que nós já estudamos e nós vimos sobre as políticas da Revolução Russa, tá? Principalmente a política econômica, tá? A questão ela é considerada difícil, tá? Mas é importante aqui a gente ter essa ideia e ter noção, principalmente sobre a política econômica que existia naquele momento, tá? Para a Rússia. Então, dentro desse contexto, interpretando esse texto, a alternativa correta é a letra A, tá? O Estado soviético implantava uma nova política econômica, até nós colocamos no nosso slide lá na nossa aula, o que foi feito nessa nova política econômica, tá? E nós temos os pontos, né, elencados, todos eles no nosso vídeo. Só você voltar aí nas nossas aulas para você rever um pouco sobre essa questão da Revolução Russa e sobre a nova política econômica, tá? Então a ideia era superar as dificuldades econômicas e sociais advindas do comunismo de guerra, advindo daquela ideia de estatização total, né? Então essa nova política ela trouxe uma pequena abertura, tá? Principalmente para as pequenas empresas, beleza? E até aqui no texto, né, ele até fala assim, né, permaneceu na mão do Estado apenas os setores economicamente estratégicos, porque a ideia é ter o Estado na frente, o Estado comandando, o Estado controlando toda a economia, tá, e a indústria, tá bom? Então, essa é a alternativa letra A, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. O presidente Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, com a ambição de transformar o Rio de Janeiro em uma metrópole, projetou, juntamente com Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, um plano de recuperação e modernização. Muitas desapropriações foram feitas, casas derrubadas, ruas alargadas, o que transformou a cidade numa área repleta de desabrigados e de entulhos, né? Enquanto isso, Oswaldo Cruz desenvolvia uma vacina para sanear a cidade, combatendo a varíola e a febre amarela. O povo, já indignado com a diminuição do poder aquisitivo, com as desapropriações e com a favelização da cidade, rejeitou as medidas de saneamento e provocou uma rebelião que se tornou conhecida como a revolta. Então, nós temos a letra A, Canudos, Chibata, B, contestado, D, vacina, 2, e a E, dos Mikes. E aí eu pergunto para vocês, dentro desse contexto de favelização, né, e urbanização e também saneamento, que foi o que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, né? É importante citarmos que aqui essa daqui ficou até um pouquinho mais fácil nessa questão, né? Se tratando aí dessas alterações que Pereira Passos resolveu fazer, tá? Pereira Passos aí, nada a ver, com Rodrigues Alves, perdão, tentou fazer. Então, nós temos claramente aí
nessa questão exatamente o que nós já vimos, já tínhamos visto anteriormente, tá? Então, qual seria aqui a resposta correta para essa questão? A resposta é a letra D, revolta da vacina, tá? Que teve como motivação a reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos, tá? A pedido do presidente Rodrigues Alves, foi estabelecida a obrigatoriedade da vacina contra a febre amarela, com o objetivo aí de acabar com algumas doenças que existiam no Rio de Janeiro, mas a gente tem que olhar todo o contexto que aconteceu nesse momento, né? Existia a favelização da cidade, muitas pessoas perderam suas casas e também havia um descontentamento social. Então a revolta da vacina foi um movimento do povo contra essa vacinação obrigatória que causava que as pessoas invadiam as casas, né, para poder dar vacina nas pessoas. E venhamos e convenhamos, a vacina naquela época era algo totalmente novo, era algo que as pessoas não conheciam, era algo que, né, para todo mundo era algo muito estranho, tá bom? Então vamos passar para a próxima questão. E como última questão, nós temos aqui essa questão que fala quais foram as principais medidas do New Deal. Ficou um pouquinho embaçado aí no texto, mas que eu peguei foi um print na imagem. Mas vamos lá, quais foram as principais medidas aí do New Deal, né? E aí falando um pouco sobre a crise de 29 que nós estudamos, né? Que foi a quebra da bolsa, né, de Nova York, que foi algo muito marcante na década de 20, que foi responsável por uma grande crise mundial, né, de proporções gigantescas, né, a falência de muitas empresas, né, para que depois houvesse uma reestruturação econômica. Mas o New Deal ele foi uma nova política, né, desenvolvida pelos americanos, que consistia na regulamentação da economia por meio da fiscalização das emissões de valores, né, e prevenção das especulações na bolsa. Então, a adoção, né, também teve a adoção de construções e obras públicas para a geração de empregos e investimento em educação e saúde. Então esse New Deal foi uma política que o presidente americano ele lançou mão justamente para que a economia, ela, através de investimentos do Estado, a economia ela pudesse começar a se desenvolver. Então o Estado fomentou investimentos na área pública, né, nas construção civil, reestruturação do país, construções de estradas, ferrovias, aeroportos, enfim, justamente para que o Estado ele pudesse voltar a trabalhar, ou voltar a ter aí a sua política econômica restaurada a partir dessa crise. Então, lembrando também um outro ponto que é importante, que a crise de 29 ela foi uma crise de superabastecimento. Então, após a guerra, os Estados Unidos estavam com muitos produtos, estavam reconstruindo a Europa, e em 10 anos, mais ou menos, a Europa conseguiu se reerguer economicamente, e os americanos vivendo aí o modelo de vida perfeito, né, o modelo de vida americano, vendendo isso para o mundo, acabaram ficando aí com os produtos que eles exportavam parados nos seus estoques, e houve uma superprodução dessa linha, né, de produtos, e aí causou essa grande crise de superfaturamento, né, ou de muitos produtos aí dentro do mercado, beleza? Então é isso, essas são as questões, espero poder ter ajudado. Deixa aí seu like e qualquer dúvida nos comentários. Um grande abraço, galera!